9 ao 23, ou 22. 22. Efésios 2, 19 ao 22. Estamos com a nossa série de estudos da palavra a respeito do poder da comunidade. Como eu particularmente tenho sido abençoado e tenho aprendido e entendido mais profundamente o sentido bíblico de comunidade. E o título que Deus me deu para a mensagem de hoje é Família, o núcleo da comunidade. Amém? Amém. Sem família, não tem comunidade, não tem sociedade. E a Bíblia diz assim, Efésios 2, 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. E sois da família de quem? Da família de Deus, da orrana de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados, construídos para a habitação de Deus no Espírito. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais uma manhã que o Senhor nos dá o privilégio de estarmos em família, em comunidade, numa igreja local, de podermos congregar, de pertencer, de desenvolver a nossa fé e a nossa salvação junto da tua igreja, junto do teu corpo, junto do teu povo, Pai. E mais uma vez clamamos para que o Espírito do Senhor traga revelação ao nosso coração, compreensão, entendimento, luz, para que não fique nada encoberto, não fique nada, Senhor, confuso, mas que a gente possa caminhar na fé, nesse propósito que o Senhor nos deu como igreja, o poder da comunidade do corpo de Cristo aqui na terra, Pai, e que possamos ouvir muitos outros testemunhos, como o da família do Danilo e da Tami, da Perolinha, do Vitinho, Deus, como o testemunho, Senhor, da Patrícia, Senhor, de tantos outros, do meu próprio filho, Senhor, que o Senhor trouxe de volta. Pai, o poder do reino dos céus, ele se manifesta aqui na terra por meio da tua igreja, e nós queremos estar inseridos para vivenciar, experimentar os céus aqui na terra. Essa é a nossa oração e o nosso desejo. Por isso, fala conosco por meio da exposição da tua palavra nessa manhã, para que sejamos alimentados, edificados, exortados se necessário, e consolados pelo teu Espírito. Essa é a nossa oração e a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Família, o núcleo da comunidade. Paulo traz uma verdade aqui em Efésios com relação à nossa vida. Nós que pertencemos ao corpo de Cristo, à comunidade cristã, aonde ele diz que aqueles que não eram, agora são. Eu não sei se você já morou fora do Brasil, eu não tive essa experiência, fui apenas para passeio, mas quando você sai do teu país, você se torna imigrante, estrangeiro, e o pessoal que é de lá, geralmente não trata da mesma forma que os cidadãos daquele país e daquela nação, né? Geralmente a gente só vai ver as fotos bonitas. Geralmente não é o povo trabalhando, ralando 10, 12, 14, 16 horas por dia. Geralmente é num local turístico, bonito,
ou com um belo prato de comida e por aí vai. Você sabe disso tudo que você está falando aqui. E quão ruim é quando nós parecemos estrangeiros, imigrantes ou deslocados, ou não pertencendo àquela cultura, não pertencendo àquele povo. E Paulo está falando exatamente que, olha, vocês não são mais alguém estrangeiro, vocês não são mais imigrantes, vocês não são mais rejeitados, vocês não são mais esquecidos, vocês não são mais desprezados. Agora, por causa de Jesus Cristo e da obra que Ele fez, vocês se tornaram família de Deus. Agora vocês têm um pai, agora vocês têm irmãos, agora vocês têm um lar, agora vocês têm vínculos, agora vocês têm herança. E não é à toa que nós vivemos um tempo de crise, tanto de identidade como crise existencial. A gente está falando, quando se fala de crise econômica, crise política, crise... É tudo consequência dessa crise de identidade. E aí, consequentemente, a pessoa se corrompe naquilo que é a sua identidade, acaba se desgarrando daquilo que era o propósito original da identidade de Deus para a vida dela, e aí ela começa a ser, sim, estrangeira, ela começa a ser alguém que não é mais pertencente ao povo, não faz mais parte daquela cultura, daquela mentalidade. E Paulo diz que nós temos um só Deus, uma só mensagem, um só Espírito, uma só palavra, um só sentimento, porque nós somos em Cristo um. Amém? E assim deve ser. Primeiramente aonde? No trabalho, em casa ou na igreja? Dessas três alternativas, qual você escolheria? Casa, pastor Rui. Muito bem. E é onde nós temos os nossos maiores desafios. É em casa. Porque lá a gente não tem máscara, lá a gente é quem é de verdade. E é lá que a gente tem os maiores embates. É lá onde a esposa estoura porque está na TPM, aonde o marido chega com a cabeça saindo fumaça e desconta nos filhos. É família. Seja bem-vindo. E não adianta a gente querer ser hipócrita e querer botar uma máscara dentro de casa. Teus pais sabem quem você é. Sua esposa, seu marido sabe quem você é. Seus filhos sabem quem você é. Aqui na igreja, toda a família é linda e bonita. Cheirosa, abençoada. Né? Ainda comentei com o pessoal no nosso encontro dos homens na casa do Carioca. Fez um churrasquinho gostoso para nós lá. Deus te abençoe, Carioca. O seu Iveraldo fez um louvorzão para nós lá, abençoado. E eu disse que um tempo atrás eu conheci uma família na igreja, e não é que eu fiquei com inveja, mas eu falei, caramba, cara, que família ideal. Maridão, esposo, filho, cara. Nunca vi nada de risco. Eu falei, cara, né? Os caras devem ser perfeitos. Não tem treta, não tem truta, não tem troca. Cara, não sou o Raul Gil, mas eu tiro o chapéu para essa família. Só que era recém-chegada na igreja, não conhecia. Aí com o tempo a gente se aproximou, aquela coisa toda. E aí, é família igual a minha. Tinha umas tretas que eu falei, meu Deus do céu, vamos orar por eles. Porque é igual, gente, é ser humano. Agora, para nós vivermos o poder da comunidade, da unidade, de trazer o céu sobre a terra, sabe onde tudo isso começa, gente?
É lá. Não é aqui. Aqui a gente só traz a consequência do que a gente é lá. Não dá pra gente botar uma máscara e vir pro culto de domingo, gente. Amém? Então, o processo de Deus trabalhar com a nossa vida é de fora para dentro ou é de dentro para fora? Ô pastor, o senhor está fazendo cada pergunta óbvia. Mas é só para tu se ligar. Lógico e óbvio que é de dentro para fora. E isso não só como indivíduo, porque Deus nos formou corpo, alma e espírito. Mas parece que a gente esquece que a gente tem que cuidar primeiro de quem? Do corpo, da alma ou do espírito? Quem vocês acham? Dos três, né, pastor? Lógico que tem que cuidar dos três. Mas com prioridade, qual dos três você acha? Eu vou pela Bíblia. A Bíblia diz em Mateus 6,33: buscai em primeiro lugar. Opa, Jesus está dizendo que tem uma prioridade aí. O reino de Deus, Espírito. E todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, se eu condiciono meu espírito a uma vida saudável espiritualmente, consequentemente a minha alma vai ser reflexo dessa vida saudável do meu espírito, que a minha alma, meus sentimentos, pensamentos vão somatizar e vão ser reflexo para o meu corpo. Provérbios diz: o coração alegre aformoseia o rosto. Só que parece que culturalmente a gente esquece disso e a gente faz o sentido contrário. Cuida só do corpo, cuida um pouquinho da alma e o espírito despreza. Vai dar ruim? Vai dar ruim. E assim também é a questão família. Porque às vezes a gente foca muito, não, porque se eu tenho que trabalhar, tenho que produzir, eu tenho que arrumar dinheiro, porque tem que pagar conta, tem que pagar aluguel, tem que botar comida dentro de casa, e pai, bu, e bi, papo. O externo. Aí tu não cuida do teu relacionamento conjugal, tu não cuida do teu relacionamento, teus filhos, tu não tem tempo para eles, não sei o que lá. Vai adiantar tu botar um monte do que tem de melhor na terra dentro da tua casa, se tu não tem, daqui a pouco tu não tem mais uma família para botar lá. O que vai adiantar? Nenhum sucesso profissional vai cobrir a felicidade de uma família, gente. Então, primeiro é dentro, para depois a gente se preocupar com fora. E quando o interior está saudável, consequentemente o exterior também vai estar. Não se iluda. Por isso que Deus está chamando a gente para viver exatamente esse desafio e esse poder da comunidade. Olha o que diz em Atos 16, verso 30 e 31, quando o carcereiro achou que era o final da vida dele, porque teve um terremoto na prisão, porque Paulo e Silas cantavam e oravam à meia-noite, todo machucado, preso. E Deus abriu as cadeias, as portas. Só que ninguém fugiu, estava todo mundo lá. E Paulo disse: não tira a tua vida. Está todo mundo aqui, ninguém fugiu. Que a presença de Deus era tão boa que todo mundo ficou. E aí o carcereiro perguntou para eles. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa, tua família. Então Deus não se preocupa só comigo, Deus também está preocupado com a minha casa, com a minha família. Não sou eu que estou falando isso, é a palavra. 1 Pedro, capítulo 2, vá anotando aí as referências para depois você fazer uma revisão em casa.
1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo de Deus, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, a minha família, a tua família, é escolhida por Deus. Diga para o teu irmão, tu não é fraco não. O dia que tu entender quem você é e a tua família no Senhor, você acha que não, mas está todo mundo de olho lá na tua casa, na tua família. Tu não está no Big Brother, mas a turma está toda de olho em você. Às vezes estão doidos para te botar no paredão. Mas eles torcem para que aquilo que eles veem e enxergam em nós, que é Cristo, eles ficam, cara, será que eu vou viver isso também? Será que Deus tem milagre para minha família também? Será que Deus tem cura para minha família também? Será que Deus tem restauração para o meu marido? Será que Deus tem libertação para minha esposa? Ah, meu... Que a gente poder olhar e ver o quanto Deus tem sido bom conosco, né? Hoje estou vendo aí o nosso irmão Everaldo, fazendeiro hoje lá de Osório, com a sua esposa Jurema. Aí eu olho para o outro lado, está aqui as filhas, né? A empresária do ramo... É isso aí. E atrás a dona Grazi, formada em psicopedagogia. Filhas do seu Everaldo, que antes não conhecia Deus, tocava nos botecos do interior do Rio Grande do Sul. Prontavam, né? Mas Jesus o resgatou, Jesus o libertou, Jesus o salvou. Hoje as filhas servem aqui na Ohana. Tem um filho abençoado que serve lá. Porto Alegre? Porto Alegre. Os netinhos já estão com 6 netos, né? Estão esperando vir mais neto, é bom ter neto. Chega? Para você chega também? Tá bom. 6 tá bom. E ver que todos eles estão nos caminhos do Senhor. E ver a bênção de Deus, ver o favor de Deus sobre a família deles até 1000 gerações. E Deus tem isso e muito mais, não só para o seu Everaldo e os seus descendentes, mas para todos nós. Mas é necessário voltarmos para dentro, antes de se preocupar com aquilo que está fora, gente. Amém? Lucas capítulo 6, versículos 47 ao 49, ao final do Sermão da Montanha, Jesus, ele conclui com essa fala que eu acho não só coerente, mas fantástica, e que muitas vezes a gente peca por não buscar essa profundidade. Ele diz assim, Lucas 6:47: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, as vive, aplica na vida, no dia a dia, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, construindo uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, derrubar,
por ter sido o quê? Bem construída. Mas o que ouve a palavra e não pratica é semelhante a um homem que edificou, construiu uma casa sobre a terra, sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então, olha a importância de nós, primeiro nós, olhar para dentro. A palavra tem que estar dentro, não é desodorante de crente, né? Aqui não vai mudar nada, gente. Habite ricamente em vós, no nosso coração, a palavra de Cristo. Não é fora, é dentro. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E um dos maiores armamentos que o inimigo astuto tem usado, não é pecado, não é sabe qual é hoje, nos dias de hoje? A distração. A gente se distrai com tanta coisa. Tempo passa. Você passa horas fazendo tantas coisas distraído, mas não consegue se concentrar 10 minutos. 10 minutos. Ai, não sei se eu tenho que tomar, sei lá, os remédios aí para memória. Estou esquecido. Me foge. Falta de exercício de leitura. Falta de meditação. E isso é cavar fundo. Isso é colocar alicerce. Não é que Provérbios diz? Ensina o caminho para o teu filho quando ele é pequeno. Porque quando ele crescer, jamais vai se desviar dele. Não sou eu que estou falando, é simples. O processo é simples. E Deus está dizendo para nós hoje, o meu processo na vida de vocês ocorre de dentro para fora, porque são mais profundos. Lembra quando Jesus foi convidado para o casamento lá em Caná da Galileia e acabou o vinho? E aí ele olhou, tinha 6 talhas, 6 vasos de pedra, cada um dava lá uns 100, 120 litros. E Jesus falou, encham d'água até a boca. Deu um certo trabalho, porque às vezes a gente já não tem paciência para encher uma garrafa de PET de água, ou a jarra de água para botar na geladeira para tomar uma aguinha gelada no verão. Agora, cada jarro daquele era 120 litros. Então, os garçons tiveram um trabalhinho. Ler, meditar, se encher da palavra dá um trabalho, gente. Tem que ter dedicação, tem que ter tempo. Não é por osmose. Não rola. Mas quando encheu as 6 talhas de pedra com água, e ele pediu para eles levarem para o mestre da cerimônia, e quando ele provou, ali já havia acontecido o milagre da transformação. E o número 6 na Bíblia aponta para o homem e para a mulher, porque foi no 6º dia que Deus nos criou. Então, quando nós nos enchemos da palavra, porque a água aponta para a palavra. Jesus disse para os discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho ensinado. Então, quando nós nos enchemos da palavra, o que vai acontecer? A própria palavra e o Espírito de Deus vão trazer transformação, metamorfose na nossa vida. Ninguém vai ver, porque ela vai estar acontecendo de dentro para fora. Eu não vou precisar dizer para ninguém, ô irmãzinha, essa tua saia aí está meio curtinha, tem que botar ali um pouquinho mais para baixo. Ela mesmo vai olhar no espelho e vai dizer, não convém mais esse tipo de traje para mim. É simples. O cara que chegava em casa bêbado toda sexta-feira do tal do happy hour. Eu falei, cara, não convém mais eu chegar bêbado em casa. Agora lá na Ohana eles inventaram um tal de hope hour. Eu vou chegar em casa cheio do Espírito.
Porque os caras, em vez de tomar vinho e comer queijinho caro da Suíça, eles lêem Bíblia, eles oram, eles cantam louvor, eles fazem um churrasquinho, chegam em casa, maneiro. Porque a transformação está acontecendo de dentro para fora. Uma vida cristã, gente, sem transformação, não é evangelho. Vou repetir para tu botar lá no teu... Nem tem mais Twitter. Tem ainda Twitter? Nem... Tem? Como é que fala que tem, pastor? É que tu gosta de me contrariar e tá sempre com a razão, tá certo. Se a pastora diz que tem Twitter, é porque tem Twitter. Vida cristã sem transformação não é evangelho, é apenas mais uma religião. Agora, quando a palavra de Cristo nos transforma, a gente está vivendo o verdadeiro e genuíno evangelho de Cristo. 2 Coríntios 5,17, Paulo vai dizer: e assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. Ou seja, as coisas antigas já passaram. E eis que se fizeram novas. Isso tem que ser vivido dentro da nossa casa, gente. Isso tem que ser vivido dentro do nosso lar, com os nossos filhos, nosso cônjuge. Primeiro lá dentro de casa, depois aqui na igreja, depois lá fora. É fácil? Não, não é fácil não. Mas essa é a vontade de Deus, não a nossa. E está aqui o nosso desafio para a gente poder viver em comunidade. Primeiro é lá dentro da nossa casa. E eu tenho pegado no pé dos homens, eu não posso obrigar eles, mas eu posso encorajar, incentivar e tá pegando o pé de novo para que a gente comece a fazer pelo menos uma vez por semana. A gente chama de Ohana House, a nossa família em casa. E a galera está começando a dar os primeiros engatinhos, a gente está engatinhando. E eu sei que daqui a pouco a gente vai ficar de pé, vai começar a caminhar nesse propósito, porque eu creio que esse é o firme fundamento, não só da Ohana, mas da nossa vida cristã. E a gente, eu peço para eles bater foto, não para se aparecer e se ficar amostradinho, mas para incentivar a galera e dizer: poxa, o pessoal está fazendo, eu vou ter que criar vergonha na cara, eu vou começar a fazer também. E aí tu vai começar a ver Deus se movendo, Deus agindo na vida da tua esposa, teu marido, teus filhos. E cara, o negócio está ficando melhor aqui em casa, né? E com a autorização das famílias que eu já peguei nada, mas vou botar mesmo, você também. Ó, Carioca e a Letícia fizeram essa semana com participação especial do sogro e do pai e da mãe, tá aí. É simples, tem até microfone aí, ó, tem baqueta lá, já tem até banda. Não é um culto formal, gente. É você estar ali agora. Nós vamos ter o nosso tempo com Deus em família. Meditar um pouco na palavra, vão orar, se quiser cantar também. É vocês se relacionando com Jesus de verdade. Não é só aqui dentro das quatro paredes. Tem que começar lá dentro. Não é aqui é só consequência. Quem está entendendo? Amém? O tio Frank também aí, ó. Até a Nelly já está ali, ó, de olho na palavra ali, ó, vai ser pregadora. Aí, ó, o paizão aí, ó, com a família e a Bíblia ali, ó. Não tem, isso aqui não tem preço, gente. Você está investindo no futuro. O que hoje acontece aonde foi o berço do Evangelho na Europa? O Evangelho lá morreu. Porque os filhos cresceram e falaram: não quero saber de igreja. Não quero saber de incoerência, religião. Não quero. As grandes igrejas dos reformadores, que revolucionaram o mundo da época deles,
O prédio está lá. Virou museu, virou restaurante, virou balada. Ah, pastor, mas no Brasil não vai acontecer. Se nós não voltar para dentro, vai acontecer sim. Se aconteceu na Europa, não vai acontecer no Brasil? Que é muito mais esculhambado. Vamos ser realistas. Então, olha a nossa missão. Final do mês a gente vai ter o nosso Vision Day. Ó, que chique, Vision Day. O que é o Vision Day, pastor? Vamos fazer um coquetel para o pessoal que está chegando novo na igreja. Para você saber quem é o pastor Guto, quem é a pastora Ruth, quem são os líderes dos ministérios, quem é o nosso conselho, o que a igreja pensa, para onde a igreja está indo, quais são os nossos valores, quais são os nossos sonhos. E é de graça. E olha que o rango da Lili é bom. Só se for só pela comida eu já incentivaria você a vir. Mas você vai conhecer quem nós somos. Porque tu está vindo num lugar e não sabe, né? Não é um lugar para você só frequentar domingo. É um lugar para você pertencer. Se enganjar, desenvolver, crescer, se relacionar. Amém? E esse dia vai ser para a gente poder trazer para você com mais clareza quem nós somos como comunidade aqui no bairro do Rio Tavares. Então, que nós possamos de fato e de verdade, gente, viver esse desafio de viver a vida cristã nas coisas mais simples, mas em primeiro lugar aonde? Na nossa casa. E sem forçar barra, sem quebrar pau. Daqui a pouco a mulher... vou falar para o pastor Guto, se tu não quisesse fazer a reunião. É lógico que às vezes vai ter que dar uma empurradinha, né? Às vezes tem uns que só funcionam no tranco. Mas a gente precisa começar a viver isso, gente. É tão simples. É simples. Às vezes eu acho que é tão simples que o pessoal quer algo mais complexo, mais complicado. É simples. Uma vez na semana, daqui a pouco, Deus... vamos fazer outro. Tá muito pouco, uma vez só na semana, vamos fazer outra semana, outro encontro nosso aí. Teus filhos têm que querer. Porque se você que é pai e mãe não fomentar isso na vida deles, quem vai fazer? Vai dizer que a responsabilidade é do pastor Guto e da Lili aqui na igreja? E eu louvo a Deus porque seus filhos são bênção. Todos eles aqui no louvor, você vê a criançada correndo aqui, já viu aqui o filho da Tati, né? É Tati? Tatiana. Já queria vir para a bateria aqui, ó. O Jonathan já ia perder o lugar dele aqui. Gurizão, como é que é o nome dele? O Luan. O Luan já veio aqui, já ia pegar uma baqueta e já soltar o braço na baqueta. Eles têm que desejar isso aqui, gente. É o ambiente deles. Da família. Amém? Porque Deus nos agraciou com isso. Então vamos aproveitar e viver, experimentar o que Deus nos deu. Uma Ohana, uma família, mas primeiro é lá na nossa casa. E como eu falei para os homens, e aqui na Ohana não tem só a família ideal, é o marido, a esposa e filhos. Aqui a gente tem outras famílias. De repente, quantas mães solteiras que a gente tem com filhos aqui na igreja, mas não é para vocês se sentirem escanteio de lado, dizer, pô, eu não posso fazer parte disso, eu não tenho marido. Não, isso é mentira do diabo. Vocês têm Jesus, vocês são amados e vocês são filhas de Deus e são parte da nossa família. Até que Deus traga o Boaz. O Boaz. Porque nós fazemos parte de um ministério que Deus nos deu, restauração. Então Deus vai restaurar a tua vida, teu lar, teu ambiente familiar, teu ministério, e vai te usar para restaurar outras vidas que estão sendo arruinadas e destruídas lá na frente. Minha primeira casa caiu, pastor Guti, agora? Calma. A Bíblia fala sobre uma segunda casa, que a glória vai ser maior do que a primeira. Se aconteceu com Israel, por que não vai acontecer com você? Pode acontecer. Se não acontecer, beleza, mas se acontecer, tem glória. Vamos cavar um pouquinho mais fundo agora. De repente fez na areia.
Vamos botar mais fundo aqui. Ai, pastor, mas nós vamos cavar contigo. Vem cá, vamos lá. Vamos cavar bem, vamos botar sapata, vamos botar cimento. Vamos botar as pedras, a rocha lá embaixo. Sem pressa, vamos construir para cima agora. Que a gente vive hoje uma cultura de imediatismo, gente. Quando eu era gurizão, que eu vinha surfar no inverno aqui na casa, a gente até tinha paciência para esperar os 3 minutos o miojo. Rapidinho. Hoje, a turma não tem paciência para esperar os 3 minutos o miojinho. Ah, meu Deus. O imediatismo, a coisa para ontem, tudo é para ontem. No reino de Deus, as coisas não acontecem da noite para o dia. Todas as movimentações de Deus, quando diz assim, e de repente Deus, pá! Mas o de repente aconteceu porque houve um processo aqui. Aí o de repente aconteceu. De repente a perolinha saiu andando. Vai acontecer. Eu creio. Mas um processo. Ela não engatinhava. Ela não pegava as coisinhas. Está aí já marmanja. Daqui a pouco está aí falando, pregando, dando testemunho. As coisas de Deus levam tempo. Amém? Eu falo isso com toda franqueza e sinceridade no meu coração. Se você quiser alguma coisa pronta, tem bastante igreja em Florianópolis que você pode ir lá. Os caras são bons. Tem uns louvor que os caras são músicos profissionais. Os nossos não. Os nossos aqui, eles deixam de trabalhar. Esse guri aqui trabalha de Uber. Ele deixa de trabalhar para vir aqui dar ensaio. Disse, pastor, eu queria estar aí com vocês no dos homens sexta-feira, mas eu não posso porque eu tenho que trabalhar, eu tenho conta para pagar. Eu falei, não tem problema, vai trabalhar lá. Na próxima ele vai. Ele tem responsabilidade, casou, tem mulher, tem que pagar a conta. Mas tá aqui, que hora tu chegou aqui hoje? 9, chegasse tarde. Eu assopro, mas eu dou uma apertadinha. A gente é família. Mas se não quer construir com a gente, não tem problema. Eu vou respeitar, vou te abençoar. Se a gente cruzar aqui pelo sul da ilha, eu vou deixar você surfar lá no Matadeiro também, a dar 7, sem problema. Agora, se você quer construir com a gente, tu vai ser muito bem-vindo. Tu vai ser acolhido, tu vai ser amado, tu vai ser cuidado. Mas não espere que a gente seja perfeito, porque a gente é família. E família não é perfeita. Família é feita de gente. E gente, Jesus teve que vir para salvar a gente. Ele teve que se fazer gente para salvar a gente. Quem está me entendendo? Aí tu quer exigir perfeição de nós? Desculpa. Então procura uma igreja perfeita. E quando tu encontrar, por favor, não fica lá porque tu vai estragar ela. Fique de pé, eu quero hoje com a pastora Ruth orar por todas as famílias. Vamos fazer diferente. 11h30, mas nós vamos orar de forma específica, mas eu quero orar, quero abençoar o teu lar para que você viva o processo de dentro para fora. Sem pressa. Sem pressa. Até porque nós temos a eternidade. Não adianta imediatismo para você querer só coisas para ontem aqui na terra. Nós temos a eternidade. Nós temos a eternidade. Agora, a verdade é que a gente tem que dar um passo de cada vez. O pessoal do louvor pode subir. Quero orar com você. E na medida que eu e a pastora Ruth for orando por você como família, pastor, a minha família é eu e as crianças. Então libera as crianças lá, a gente vai orar com a mãe que tem as filhas, os pais que têm os filhos. Hoje libera a criançada lá para a gente orar. Enquanto os meninos do louvor vão louvar aqui, nós vamos orar e abençoar todas as famílias. Você que está aí em casa assistindo conosco, vai assistir depois no YouTube, que o Senhor também abençoe a tua casa, a tua família. Invista tempo
e reino dos céus dentro da tua casa, porque vai haver frutos que vão ficar para sempre. Deus abençoe. Feche os teus olhos. Oh, how he loves us so. He sent his son to save our soul. Eternal